No meu aniversário eu fiz um bolo de festa low carb. Nem eu acreditei que era low carb. Consigo comer bolo, consigo comer pão. Eu posso comer uma fatia, mas aquilo é suficiente pra me dar tanta alegria, de me fortalecer a continuar na dieta. E eu queria só agradecer, porque eu tô muito feliz, muito saudável. Veio essa pandemia, o meu emocional realmente ficou muito abalado. E a Paty, toda a equipe vieram pra me salvar. Ela nos faz sorrir cozinhando. Hoje eu tô bem, voltei ao meu peso normal rapidamente com a low carb. Doce é o meu ponto fraco. Você não chega em 118 quilos porque você quer. Primeiro tiramisu que eu fiz na vida foi o que a Paty ensinou. Obrigada, Paty Góes. Você faz toda a diferença no mundo low carb. Dá pra gente ser feliz e ser saudável ao mesmo tempo, né? Procurei pessoas que ensinassem a fazer receitas para o diabetes. Eu não encontrei em nenhum outro lugar. Um dia eu encontrei a Paty Góes. Eu vi, não é essa daqui que vai me ensinar a fazer receitas para poder controlar minha diabetes e até poder ficar livre dela, como a minha médica disse. Esse pão de queijo low carb, gostoso demais, ajudou o filho da Fabrícia, minha aluna, a vencer o pré-diabetes, mesmo tão pequenininho, bem novinho. E eu, junto com meu esposo, decidimos que queríamos reverter esse quadro, que a gente não queria deixar chegar na diabetes, né? E eu parei de dar o lanche da escola para ele, comecei a mandar a lancheira todos os dias. E começou a ficar difícil porque eu não tinha opção de lanche, não tinha opção de lanchinho, do que fazer e o que levar. E aí comecei a procurar no Instagram receita de pão de queijo low carb. Então foi onde eu cheguei na Paty Góes e fiz o primeiro curso. Deu certo, foi maravilhoso, foi a melhor coisa que eu fiz. E esse curso foi um grande divisor de águas para mim. E assim, é muito gratificante saber e ver a minha família comendo o que eu faço e elogiando. No primeiro mês, a glicose dele caiu para 101 depois de ter comido um pedaço de rosca doce, um pão de forma rápido, uma fatia. Então vimos que realmente a coisa funciona. Meus exames estão bem. Meu marido com 40 dias, gente, com 40 dias, ele já estava praticamente curado da diabetes. Ser Matilda hoje, para mim, é resignificação da minha vida. Então, meu nome é Fernanda, tenho 45 anos, vim morar na roça tem uns 10 anos. Eu vim morar com os meus pais. Nessa mudança, eu tive um acidente, eu caí da escada e quebrei o cóccix. Eu engordei muito, muito mesmo. Eu tava pesando 99 quilos. Aí vieram as consequências, né? Condropatia patelar, dores na coluna, dificuldade para dormir. Então eu decidi falar um sim pra mim, porque muitas vezes a gente fala sim pros outros e não pra gente. Resolvi mudar de vida e encontrei a low carb e quase desisti também, porque é muito difícil quando a gente faz uma dieta muito restrita com muitas coisas. Eu não sabia fazer doce, não sabia fazer pães, tudo era omelete. E até que em janeiro desse ano eu consegui, mexendo no YouTube, né, pesquisando sobre alimentações, eu achei a Paty, nossa fada maravilhosa. Eu consegui perder 33 quilos de janeiro até agosto, graças a Deus. Graças a Deus minhas dores foram embora, minha qualidade de vida voltou. E nesse intervalo, em abril, maio desse ano, meu esposo foi diagnosticado diabetes. E eu pensei pra mim, o mal sair agora, porque ele é um homem criado na roça, acostumado com doce, com rapadura. Foi muito difícil a introdução, mas eu tive um coringa nos aulões de inverno da Paty. Ela fez uma canjica, aí eu fiz essa canjica com muito amor e carinho, pedi pra Deus pra me abrir minhas portas, né, pra conseguir convencer ele de entrar no curso. E graças a Deus ele comeu a canjica e deu tudo certo. Eu nem falei que era low carb. Ele assustou quando eu disse que era low carb. Mas tudo low carb é ruim? Não sei, não é ruim. Então, assim, hoje eu me sinto vitoriosa. Ser Matilda hoje, pra mim,
resignificação da minha vida, porque a glicemia dele era 300 e passou para 99. É uma glória, é uma vitória. E eu sou muito grata a você, Paty, a toda a sua equipe, né, o Dandan. Esse carinho que vocês têm com a gente, essa confiança que vocês passam, isso é fundamental pra gente. Olá, quero te dar as boas-vindas à terceira aula aqui da nossa expedição na culinária low carb. Meu nome é Patrícia Góes e na aula de hoje eu vou te mostrar quais são todas as possibilidades que você tem para deixar a sua vida low carb muito mais feliz e gostosa, tendo opções para todas as ocasiões, conseguindo levar esse estilo de vida em família com muita alegria e leveza, controlando sua glicemia, conquistando a saúde que você sonha e quem sabe até gerando uma renda extra. Antes de entrar de vez no conteúdo prático, eu quero te lembrar que no final da aula eu vou revelar a surpresa e aquela novidade que eu separei para você. Também vou liberar aqui a nossa terceira palavra-chave do sorteio e explicar as regras para você participar e talvez ganhar aí uma batedeira planetária. Então cola comigo que daqui vai sair bastante coisa boa para você. Assim como na primeira aula, depois da segunda a gente teve uma chuva de comentários aqui nas redes sociais, nas lives, e eu gostaria muito de te agradecer pela sua participação. É gostoso demais da conta receber esse carinho e saber que você está aprendendo de verdade com o conteúdo que eu estou entregando aqui, compartilhando com você. É muito gratificante saber que esse conteúdo ele vai refletir na melhora da sua saúde, na reversão das doenças, na sua segurança ao fazer as escolhas corretas para controlar a glicemia sem cair nas tantas armadilhas que nós já conversamos aqui. Daqui pra frente, só saúde em abundância, com as escolhas certas. E o melhor, com muita coisa gostosa no caminho. Então vamos recapitular rapidamente. Até aqui, você já aprendeu na aula 1 o que é essa tal de low carb, como você pode colocar em prática e como ela é imprescindível para pré-diabéticos, diabéticos tipo 2, pessoas com fígado gorduroso, ovários policísticos, porque ela ajuda a reverter essas doenças crônicas. E também no controle do diabetes tipo 1. Você viu também que só controlar diabetes e pré-diabetes com medicamento muitas vezes não é suficiente. Muita gente toma seu remédio direitinho e não escapa das consequências terríveis dessas doenças. Viu também que a alimentação low carb já ajudou milhares de pessoas a se livrarem dessas doenças crônicas. Entre essas milhares, eu, meu pai, meu irmão, meu marido, centenas das minhas alunas Matildas. Além daquelas outras milhares que melhoraram muito, reduziram drasticamente glicemia e medicamentos, e minha mãe é um exemplo delas. Aprendeu a reconhecer as informações erradas que estão aí pela internet afora, que te confundem e impedem a recuperação da sua saúde. E também aprendeu como reconhecer com segurança as farinhas low carb verdadeiras, aplicando ali aquela fórmula mágica para nunca mais ter essa dúvida se tal farinha é ou não é low carb. Além disso, você viu como reconhecer os açúcares ocultos nas receitas e produtos que estão ali, escondidos e prontos para subir sua glicemia e atrapalhar sua saúde. Já na aula 2, você aprendeu como escolher com segurança os melhores adoçantes para controlar sua glicemia e também a identificar os tantos lobos em pele de cordeiro, aqueles queridinhos da indústria. Depois da aula 2, muita gente veio me falar: Paty, nossa, por isso que minha glicemia não achava. Eu estava usando ali aquele forno em fogão cheio de maltodextrina em todas as minhas receitas. E com os adoçantes certos, você viu como é possível fazer doces, sobremesas inacreditáveis que nem parecem low carb para poder ter opções para controlar a glicemia. Se ainda não assistiu às aulas 1 e 2, eu recomendo fortemente que você volte e assista, porque tem muita informação valiosa nesses conteúdos. E se você continuar sem saber o que ensinei lá, você vai continuar sem saber como controlar a sua glicemia de verdade. São lacunas que vão ficar abertas e a sua saúde pode ir piorando. Vamos então agora direto para o conteúdo dessa aula. Papel e caneta na mão. Quando eu fui professora lá no curso de pós-graduação em estratégia low carb, tinha um monte de nutricionista na turma. E elas me diziam ali que os pacientes se queixavam muito dos pães low carb que faziam e até daqueles que compravam. O problema era que eles ficavam solados, omeletudos, e assim todo mundo acabava caindo ali em tentação e não conseguia seguir a low carb de verdade. Falavam também que eles não davam conta de comer aquele pão tão ruim e caíam ali no pão tradicional e falando que comia só um pãozinho ou 2 por dia. Mas aquele só um todo dia não ajudava no controle da glicemia. Fora que dava mais fome porque a insulina subia, dava vontade de comer mais e afastava os pacientes do objetivo principal. E é muito fácil cair nessa cilada quando os pães são assim,
como nessas fotos que eu te mostro aqui dos pães que eu fazia antigamente. Não basta ser low carb, tem que ser gostoso, lindo, tem que dar gosto de comer. Como eu sempre digo, tem que substituir com dignidade o pão de antigamente. Tem que encantar. E o que eu ensinei lá na aula de pós-graduação da Univiçosa para que os nutricionistas pudessem orientar seus pacientes a terem um pão low carb sensacional é o que eu vou te ensinar aqui na aula de hoje. Além de falar sobre as técnicas para preparo de pães low carb, eu vou te mostrar várias técnicas que eu uso na culinária salgada. As minhas alunas chamam isso de plins, aqueles plins que fazem toda a diferença. É o nosso jeito plin de fazer a culinária low carb dar certo. Tem aluna que me conta que tinha feito tanta coisa low carb ruim que a família acabou criando ali uma resistência. Aí quando elas viraram Matildas, aprenderam direitinho os plins da prof, começaram a fazer os quitutes para a família, sem dizer que era low carb, a família passou a aprovar e pedir mais. Só que, depois de aprovadas, elas revelavam que eram receitas low carb que tinham aprendido com a fada. Aí, quando fazia qualquer coisa, a família logo perguntava se era a receita da Paty, que se fosse outra, não queria não. Eu acho que você conseguiu entender que existe um universo de possibilidades, na verdade? Na aula anterior, eu te mostrei várias técnicas culinárias usadas para bolos, doces e sobremesas. Fizemos aquele bolinho delicioso com creminho de confeiteiro bem lisinho. E eu te mostrei também aquele tanto de coisa gostosa que as minhas alunas do Desvendada fizeram. Hoje é dia de falar sobre algumas técnicas usadas nas receitas salgadas. Pães, salgadinhos, tortas, pizzas, aquelas delícias que colorem a nossa vida. Eu vou te mostrar aqui técnicas para melhorar o preparo dos seus pães low carb, utensílios que facilitam o manuseio de massas salgadas na culinária low carb e também como fazer substituições de farinhas low carb. Nós vamos começar pelas farinhas, que são a base das receitas, e esse conhecimento serve também para a aula anterior. O mais importante sobre as farinhas low carb é como substituir, não é isso? Quando a gente começa a ter contato ali com as farinhas low carb, você começa a ver as receitas, você vê um monte de nome de farinha que você nunca viu antes. E aí você pensa, poxa, todas as farinhas aqui são low carb, então, já que todas são low carb, eu posso substituir uma pela outra, certo? Errado! Os maiores erros na culinária low carb acontecem porque a gente coloca todas as farinhas no mesmo saco. E não, dentro do mundo das farinhas low carb nós temos farinhas com funções diferentes. Aqui, nessa imagem, tem uma listagem, uma lista de ingredientes de uma receita que eu peguei ali da internet. E no segundo item está escrito assim, 2 xícaras de farinha de amêndoas ou farinha de coco. E tá cheio pela internet de receita assim. O que vai acontecer se você fizer esse bolo aqui e substituir 2 xícaras de farinha de amêndoas por 2 xícaras de farinha de coco? Seu bolo vai virar uma farofa, porque farinha de amêndoas e farinha de coco são completamente diferentes, têm funções diferentes. A farinha de coco absorve muito mais líquido que a de amêndoas, então não vai dar certo esse bolo. E aí você faz esse bolo e pensa, nossa, tudo na culinária low carb dá errado. Não é, porque a função precisa ser conhecida para as receitas funcionarem. Aqui eu vou te falar sobre uma classificação que eu criei para aquela aula que eu te falei que eu dei na pós-graduação de estratégia low carb lá em 2019. Eu criei uma classificação para essa aula que é a que eu uso até hoje. Então, essa classificação ela te ajuda a entender os papéis e as funções diferentes das farinhas low carb. Então, eu divido as farinhas em 2 grupos, as farinhas base e as farinhas acessórias. As farinhas base, elas são responsáveis por dar volume para as receitas. São aquelas farinhas que são mais neutras. Então, elas têm que ser mais clarinhas, mais fininhas e são responsáveis, então, principalmente pelo volume e pela estrutura. As farinhas acessórias, elas são aquelas farinhas com características mais específicas. Então, se você precisa de liga, elasticidade ou absorção de umidade ou até para ajudar na estrutura, você vai usar ali farinhas acessórias. Você entendeu aqui o conceito? Vamos colocar isso na prática? Quais são as principais farinhas base? São as farinhas de oleaginosas. Então, quando você pega uma farinha de oleaginosa ou mistura mais de uma, você tem ali um mix de oleaginosas, geralmente são as farinhas mais abundantes na receita. Então, você vai ver ali farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju, farinha de amendoim, farinha de macadâmia ou uma mistura delas. Já as farinhas acessórias,
Um bom exemplo aqui é o psyllium, que não é uma farinha propriamente dita, eu chamo de seco acessório. Ele é responsável por dar elasticidade e ajudar a firmar a estrutura. Então, ele tem uma função muito específica. Se você troca uma farinha base por uma farinha acessória, como a fibra de bambu, por exemplo, vai dar problema. Por quê? A fibra de bambu é uma farinha que absorve muito a umidade. Ela tem um papel especial de absorver os líquidos, assim como a farinha de coco também. Então não dá para trocar uma pela outra. O próximo seco acessório que tem aqui um papel muito importante na culinária low carb é a goma xantana, que é um ingrediente seco acessório que dá ali para as receitas também liga e elasticidade, diferente do psyllium. Eles têm ali características parecidas, mas complementares nas receitas. Vamos fazer aqui um exercício para você entender um pouquinho mais sobre substituição na prática. Se eu tenho uma receita em que a farinha base é a farinha de amêndoas, por qual farinha eu poderia fazer a substituição? Por outras que têm a mesma função, ou seja, outras oleaginosas. Posso fazer ali com farinha de amendoim, farinha de castanha de caju, farinha de macadâmias, ou fazer uma mistura dessas três e substituir a farinha de amêndoas. Mas claro, a farinha de amêndoas das oleaginosas, ela é aquela que tem a característica mais suave, ela é mais neutra, mais clarinha, por isso que ela acaba sendo melhor para as receitas, porque ela é mais neutra. Mas dá para fazer, se você for usar ali uma farinha de amendoim clarinha, uma farinha de castanha de caju clarinha, você consegue fazer excelentes receitas com essas que são mais econômicas. Ou até fazer uma mistura. Se a receita pede, por exemplo, 80 gramas de farinha de amêndoas, você usa ali 40 de amêndoas, 20 de castanha de caju, 20 de amendoim. Você consegue fazer um mix mais econômico que continua ali sendo de qualidade. A farinha de coco é uma farinha que absorve muita umidade. Qual é a melhor farinha para trocar aqui pela farinha de coco? A fibra de bambu, que é uma farinha excelente. Se você ainda não conhece, eu recomendo muito que você compre a fibra de bambu para testar na sua casa. Você vai ver que farinha maravilhosa. A fibra de bambu foi uma das farinhas que mudou mesmo o rumo da minha culinária low carb. Eu mudei muitas receitas, melhorei muitas receitas desde que a fibra de bambu chegou aqui no nosso país. E em seguida eu coloquei a fibra de bambu aí na tela, porque ela pode ser substituída pela farinha de coco. Geralmente a fibra e a farinha de coco, elas são substituíveis, elas podem ali, você pode usar uma ou outra, e em algumas receitas você vai ter que diminuir um pouquinho ou aumentar um pouquinho de uma ou de outra, porque principalmente a farinha de coco, elas não são todas iguais, né? Elas não são padronizadas. Então você tem farinha de coco mais clara, mais escura, mais grossa. O ideal é encontrar uma farinha de coco mais clarinha e mais fininha, para que você tenha ali um resultado parecido com a fibra de bambu. A goma xantana, ela é uma substância, né, um pozinho branquinho maravilhoso que nos ajuda a emulsionar, também a deixar a mistura mais espessa, engrossar, e ela também é estabilizante. Então ela tem diversas funções. Outro ingrediente que parece com a goma xantana que dá para usar é a goma guar. Mas a goma xantana, ela ainda é mais versátil que a goma guar, porque ela pode ser usada em receitas frias, quentes, ela tem uma ótima estabilidade. O psyllium dessa lista aqui é o único que não tem substituto. O psyllium é uma fibra que, quando em contato com a água, com algum líquido, ela fica elástica. Então imagine o psyllium como uma fibra firme, em contato com os líquidos, ela fica elástica. E essa elasticidade permite que as suas receitas estiquem e fiquem firmes. Um pão, por exemplo, precisa de psyllium, um pão low carb, porque ele vai crescer e vai precisar dessa elasticidade com a estrutura. Então o psyllium aqui nessa lista não dá para substituir. A dica extra é: procure sempre, isso aqui vale principalmente para as farinhas base e para as acessórias, né, a farinha de coco principalmente. Farinhas sempre claras, fininhas e sequinhas, sempre com menos oleosidade, porque aí você consegue ter um resultado melhor para fazer seus bolos, pães, salgados, etc. E também
o que você precisa ter, né, para começar. A dica extra é essa. Então, o que você precisa ter ali de listinha para começar? Uma farinha base boa, então uma farinha de oleaginosa, uma farinha acessória de absorção, pode ser a farinha de coco, a fibra de bambu, lembrando que a fibra é muito melhor. A goma xantana, que é pouquíssima. Goma xantana a gente usa na receita, é assim, de 1 grama a no máximo 10 gramas. Então um pacotinho de 100 gramas vai durar muito tempo. O psyllium, a mesma coisa, a gente usa ali entre 1 a 15 gramas de psyllium nas receitas, é bem pouquinho. Com esses ingredientes e com um pouquinho mais também, um pouquinho de farinha de linhaça, que é uma farinha acessória que ajuda na elasticidade, você tem aqui uma listinha para começar. Farinha de oleaginosa, uma farinha de absorção, goma xantana, psyllium e farinha de linhaça. Vamos começar agora a segunda parte. Nós falamos das farinhas, agora a gente vai falar sobre pães low carb. Eu quero te perguntar, será que a sua história é parecida com a minha? Deixa eu te mostrar. Tem um vídeo aqui, tá? O que é preciso para você sair do pão A e ir para o pão B? O pão A é um pão que eu fiz há muitos anos, quando eu comecei a low carb. A gente nem pode chamar de pão, parece mais um bolo salgado que um pão. O pão B, que você vê aí lindo e alto na imagem, é um pão feito com técnicas diferentes, né, bem mais avançadas que o pão A. Me conta depois aqui nos comentários, o seu pão low carb hoje, ele é mais A ou ele é mais B? Ele tá bonitão ou ele tá assim, como os pães que eu fazia lá em 2016, quando eu comecei e tava, né, começando a me aventurar na culinária low carb? Pães que eram baixos, pesados, super omeletudos, super abatumados, aquele pão que não dava muita vontade de comer. Depois que eu aprendi o que eu vou te ensinar aqui na aula de hoje sobre pães low carb, eu inaugurei na minha cozinha a nova era dos pães low carb. Pães que crescem, pães que são fofinhos, que dá para fazer pão de hambúrguer, pão de forma, pão bolinha, panetone, chocotone, dá para fazer roscas, rosquinhas, fofinhas. E para você não pensar que só eu consigo fazer, trouxe aqui algumas fotos dos meus alunos e alunas. Olha que lindo o pão do Daniel, os pães da Mayra e de várias outras alunas arrasando. Olha tudo que a técnica certa pode trazer para a sua cozinha. Olha quanto pão lindo, todos os pães low carb, fofinhos, deliciosos. O que tem de segredo então para fazer pães low carb? Mais importante é a gente cuidar de cada etapa do processo para que os resultados sejam diferentes. Quando a gente entende sobre cada etapa e o que fazer para fazer da melhor forma, o seu pão sai daquele pão baixinho para um pão que é alto e fofinho. A primeira etapa é a escolha dos ingredientes. Depois a gente vai passar pela fermentação da massa, a forma usada, o forno, a forma de consumir e o congelamento. Hoje o que a gente mais vê pela internet afora são receitas de pães que eu chamo de pães omeletudos, que é aquele pão que você come que não parece pão, que parece omelete. Ele é molhado, ele é úmido demais, né? Ele não cresce muito, fica parecendo mesmo ali um omelete. O que é a fórmula do pão omeletudo para a gente fugir dela? O pão omeletudo, ele tem ali uma grande quantidade de ovos. Geralmente se usa ali uma farinha base, uma farinha de oleaginosa, coloca ali um pouco de sal, um fermento químico, mistura, põe na forma para assar e chama de pão. Quando ele fica pronto, você já sabe o resultado. Acho que todo mundo que já tentou fazer um pão low carb aqui, sem o conhecimento certo, já comeu um pão omeletudo. Ele fica baixo, com mais cara de bolo que de pão e ainda extremamente molhado. Para a gente sair da fórmula do pão omeletudo, vamos começar aqui a analisar cada etapa de preparo. A escolha dos ingredientes envolve aquilo que você já viu aqui. Saber escolher as farinhas que vão compor o mix de farinhas do seu pão. Para que o pão fique com uma textura rica, né, que ele tenha bom volume, boa estrutura, que ele não fique molhado, que ele tenha elasticidade, que ele tenha liga, você vai escolher ali uma mistura
qual que é a mistura que geralmente está ali nos meus pães low carb? Sempre tem uma farinha base, eu uso a farinha de amêndoas, mas você pode fazer um mix de oleaginosas. Eu uso sempre uma farinha de absorção, ou fibra de bambu, ou farinha de coco. Eu também sempre uso goma xantana e psyllium para dar liga e elasticidade, para esse pão ficar bem fofinho, bem aerado e com estrutura. Então, geralmente os meus pães têm esses ingredientes. Às vezes eu tenho algumas receitas que eu vou usar ali um pouco de farinha de linhaça e outros ingredientes, mas a base é essa. Quando você faz um pão que só tem farinha de oleaginosa, ele não vai ficar igual a um pão feito com um mix de ingredientes adequado. O segundo passo é a fermentação. A fermentação, ela virou a chave para mim. Quando eu comecei na culinária low carb, eu pensava, que pão ia ser omeletudo, ia ser molhado. A minha primeira experiência com pão low carb, bem entre aspas, foi o pão nuvem. Não sei se você já viu, se já fez, mas o pão nuvem, ele é feito com claras batidas. Então, quando ele acaba de ficar pronto, ele parece uma omelete assada, não parece nem um pouco com pão. E quando eu fiz aquele pão nuvem, eu falei, não, deve ter alguma coisa melhor, deve ter uma coisa que se pareça mais a um pão do que esse tal desse pão nuvem. E aí, eu comecei a me aventurar na culinária low carb e fazer testes ali com as farinhas. Quando eu comecei a fazer meus primeiros pães, que começaram a dar certo, eu usava muito o fermento químico, porque eu via todo mundo usando fermento químico. Naquela época, há quase 10 anos, quase ninguém usava fermento biológico para pão low carb. E eu falei, não deve dar certo, Mas um dia minha curiosidade cutucou, eu falei, vou fazer um teste. E peguei ali as farinhas de oleaginosas, fiz uma fermentação com fermento biológico e o fermento cresceu com a farinha de oleaginosa. Então, com aquela pequena quantidade de carboidratos presente nas farinhas de oleaginosas, é possível sim fermentar os pães low carb. E aí tudo muda quando você faz essa fermentação. Eu vou te mostrar agora um vídeo que eu gravei para você, as 3 fases, as 3 etapas da fermentação. Eu não sei se você sabe, mas fermentar um pão, você precisa se concentrar em cada uma das etapas. Primeira fermentação, segunda fermentação e a terceira fermentação. Você vai ver nesse vídeo agora onde ela acontece. Para fazer pães low carb que crescem de verdade, não tem como escapar da fermentação usando fermentos vivos. O fermento vivo que eu mais uso é o fermento biológico, já que ele é muito prático, A gente pode comprar e usar, ele é prático. Usando pequenas quantidades de fermento biológico, o seu pão fica com um sabor muito suave, um crescimento perfeito. Se você preferir, também você pode optar pelo uso do fermento natural, do levain. Mas eu gosto mesmo de praticidade, então eu estou usando fermento biológico há anos e os pães ficam maravilhosos. A fermentação, ela tem algumas fases. Eu vou te falar aqui 3 fases principais para você ter ideia de como é que o pão cresce. Na primeira fase, que a gente chama de primeira fermentação, é momento do pão ganhar volume, da massa ganhar do volume, das leveduras ali do fermento trabalharem para dar bastante ar. Na primeira fermentação, o seu pão cresce muito, a massa cresce muito de volume para ativar os micro-organismos e para começar a dar ali um volume já e um sabor diferente para aquela massa. Logo depois da modelagem, a gente tem a segunda fermentação. Como nós passamos ali pelo processo de modelagem e os bichinhos ficam meio tontos, a segunda fermentação, que acontece após a modelagem, ela serve para que os bichinhos, as leveduras do fermento, acordem novamente e comecem a fermentar o pão outra vez. Para que quando você coloque no forno, que é a terceira etapa, você tenha um crescimento também. Então, logo após a segunda fermentação, a gente vai assar os pães. E esses pães, eles sofrem uma terceira fermentação dentro do forno, que é o que a gente chama de salto de forno, que é a última ação do fermento. Aqui é que eu tenho alguns exemplos. Esse aqui é um chocotone low carb, que eu acabei de modelar. Logo depois da modelagem, ele vai para a segunda fermentação.
No final da segunda fermentação, ele dá um crescimento. Opa, o fermento está ativo. Depois disso, ele vai para o forno, vai assar e vai a terceira fermentação dentro do forno e eles ficam lindos. Aqui um outro exemplo que é a rosca flor low carb, também logo após a modelagem. Depois da segunda fermentação, ela já deu uma inchadinha boa e depois ela vai para o forno. Tô dando uma pinceladinha de gema e depois do forno você vê um pão lindo, alto e bem fofinho. E uma fermentação perfeita faz isso aí com seu pão. Olha só, os alvéolos formados, um pão que é aerado, que é, que dobra, triplica de tamanho, de volume. Então, a fermentação com fermentos vivos é a chave para que os pães fiquem como pães, com sabor de pão, com textura de pão, com aparência de pão também. Fugindo daqueles pães que não são pães, que parecem mais bolos salgados que pães. A chave é aprender as bases da fermentação, que não é difícil. Depois que você aprende a fermentar, você consegue fermentar de olhos fechados. Esse pãozinho que você está vendo é o pão rápido. Eu fiz várias modelagens com ele. E essa fermentação é muito, muito tranquila de fazer. Por isso que essa massa se chama pão rápido, que é a minha preferida e também das minhas Matildas. Aqui eu tenho um pão lindo da minha Matilda Rejane. Olha só, etapas de fermentação concluídas com sucesso. Ela fez aqui, ela fala aqui na imagem que ela nunca tinha feito fermentação na vida e ficou super orgulhosa. Olha que rosca low carb linda e aprovadíssima. Aqui minha Matilda Adriana, você pode ver aqui um salto de forno lindo, pães altos com um topo bem lindo também. E aqui a Matilda Neide, que resolveu fazer o pãozinho dela ali de última hora e ó, ficou lindo, alto, fatias lindas para fazer um perfeito sanduíche low carb. E a Rafaela Carvalho, que fez um chocotone recheado com doce de leite. Olha que perfeição, olha o crescimento, observa a fatia desse chocotone. Olha a perfeição nos alvéolos desse pão, todo aerado, todo fofinho. Como você viu, a terceira etapa da fermentação acontece dentro do forno. O forno é uma parte importante da fermentação, porque o que acontece dentro do forno? Lá dentro, o fermento ele ainda dá um boom de crescimento, depois ele morre. Então esses primeiros 20 minutos, que a gente chama de salto de forno, eles precisam ser aproveitados. E para isso, você precisa ter a temperatura ali do seu forno controlada e evitar a formação da casca do pão precocemente. Então olha só, primeira coisa que eu acho fundamental para controlar o seu forno, usar um termômetro de forno. Olha aqui na tela o que é um termômetro de forno. É um instrumento super simples, você compra aí na internet baratinho e esse instrumento vai te contar se o seu forno é príncipe ou sapo. O forno príncipe é aquele que quando você coloca ali no 180 e vai conferir com o termômetro também está marcando 180. Mas o forno príncipe ele não é comum, é mais comum o forno sapo. Aquele que você coloca no 180, quando você vai olhar no termômetro, tá no 150 ou tá acima do 200 e isso atrapalha essa última etapa da fermentação. Então, termômetro de forno é o que eu chamo de detector de mentiras do seu forno. Super simples de usar, você coloca ali dentro do forno, em cima de uma pequena assadeira ou de penduradinho ali na grade do forno e consegue ver a temperatura real interna do seu forno. Como eu te disse, a morte do fermento ela acontece dentro do forno. Mas no começo do assamento a gente evita a morte do fermento para que ele possa trabalhar bastante e fazer o pão crescer dentro do forno. Então, para isso, o controle da temperatura é extremamente importante. Outra coisa que é importante é evitar que o seu pão, a parte de cima dele, fique em contato muito próximo à resistência superior do seu forno, caso seja um forno elétrico. Então, pega a grade do forno, coloca mais inferior para dar um espaço maior entre o topo da massa e o topo do forno. Agora vamos falar sobre as formas. As formas, elas são muito importantes, claro, quando a gente fala aqui sobre pão de forma. Sabe aqueles pães lindos que você viu aqui, altões, bonitões, que ficam vistosos? Pois é, tem uma forma melhor para assar esses pães. Geralmente a gente usa forma de bolo inglês, que é aquela forma baixinha, que tradicionalmente ficou conhecida como forma de pão.
mas é na verdade uma forma de bolo. A forma de pão, ela precisa ser mais altinha e mais estreita para facilitar a formação do pão de forma alto e vistoso. Essa aqui é a minha forma de pão, olha só. Ela é bem altinha, bem estreitinha. Eu vou deixar aqui para você as dimensões dessa forma. É uma forma que é fácil de encontrar na internet hoje. E quando você faz uma forma dessa, seu pão dá aquele formato altão, porque aqui ele, né, vai ficar apertadinho, ele vai crescer para cá e tende a ficar mais alto que em uma forma de bolo inglês. Eu sei que você adora um pão de forma lindo e vistoso, mas olha, meu conselho para você, os pães em formato bolinha são os meus pães preferidos, porque como eles têm ali uma quantidade de massa menor, eles expandem muito mais no forno, ficam mais fofinhos. Hoje, os meus pães preferidos, todas as receitas que eu tenho de pão low carb, que estão lá no Culinária Low Carb Desvendada, todas elas eu consigo fazer pães e moldar bolinhas. E também fica mais fácil de congelar, de guardar, porque fica ali a unidade. Então, pão de forma eu adoro, mas o pão bolinha conquistou meu coração já há muito tempo. O pão low carb, ele naturalmente tem ali uma leve umidade quando ele tá, quando você acaba de cortar e tudo mais. Isso é normal, não é normal ele ficar omeletudo, molhado. Isso aí é um pão mal feito. Mas ele tem uma leve umidade. Pra gente tirar essa umidade e deixar o pão ainda mais gostoso, mais crocantinho, eu gosto muito de dar uma torradinha nesse pão. Eu vou te mostrar aqui como eu faço isso. Agora, vamos fazer torradinhas. O forno já está pré-aquecido a 160 graus. Vou cortar aqui meu pãozinho. Vou passar por uma assadeira furadinha, porque aí é bom que circula bem o calor, né, de baixo. Se você não tiver, você pode usar uma comum, mas essa de pizza, né, com buraquinhos, ajuda muito também para ficar mais sequinho. Pincelo com azeite ou manteiga, salpico orégano ou ervas finas, levo pro forno e vai ficar lá por mais ou menos uns 10 minutos, mas na metade do tempo dá uma olhadinha para não queimar, tá bom? Enquanto isso, posso preparar também aqui um sanduichinho. Sempre antes eu vou dourar o pão, antes de montar o sanduíche. Eu vou dourar o pão na sanduicheira dos dois lados. Aqui é a mesma coisa, você pode tirar o pão direto do congelador, trazer aqui pra misteira. Vai demorar um pouquinho mais, né, do que o pão só refrigerado, mas ele precisa chegar nesse ponto aqui, ó. E você não precisa respeitar o momento que a luzinha da sanduicheira acende, não, vai demorar mais do que aquele tempo. Ficou bem sequinho, passo uma manteiguinha. Coloco o queijo, orégano, o pãozinho passa pro lado de cá e agora sim vai derreter o queijo e secar mais um pouquinho. Queijinho quente, esse também eu gosto bem, viu? Eu sempre acompanho com ovinho mexido também para aumentar a ingestão de proteína, né? Para não ficar só a proteína do pão e do queijo, pra ficar bem proteico. Esse aqui eu amo, 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 amo. Pro lanchinho da tarde eu como assim, sem ovo mesmo. Ó, assadinhas, torradinhas, elas ficam levemente crocantes. E por último, congelamento, que é uma ferramenta maravilhosa da nossa vida low carb. Nada melhor do que poder fazer um monte de pão no mesmo dia, cortar e congelar e só ir tirando ali do congelador para o seu café da manhã, para os seus lanchinhos, para fazer um sanduichinho, para fazer uma torradinha, para um canapé. Então, o pão low carb depois de feito e frio, eu gosto de fatiar, colocar ali em saquinhos plásticos bem fechados. Eu etiqueto ali com uma fita crepe e uso uma caneta ou um pincel para identificar que dinheiro foi preparado. E ele vai ficar congelado ali tranquilamente por até 3 meses. E é super prático, né? Porque como eu disse antes, é só tirar e usar. Quando você tem os pãezinhos bolinha, não precisa nem cortar. É só jogar as bolinhas ali no saquinho, fechar bem, etiquetar e congelar. Para descongelar, você vai tirar a fatia do congelador. Você pode descongelar com 10, 15 segundos no micro-ondas
ou pode descongelar na sanduicheira, ou pode descongelar no forno, na air fryer ali, com 5 minutos na air fryer, ele já tá perfeito, uns 10 minutinhos no forno. Ou pode também tirar do congelador, deixar descongelando na geladeira de um dia para outro e no dia seguinte você pode usar. Então é praticidade pura congelar e descongelar os pãezinhos. Agora a gente vai para a terceira parte, que é sobre os utensílios indispensáveis. Mas eu vou te falar e te mostrar os utensílios preparando aqui uma receita deliciosa. O primeiro utensílio que eu vou te mostrar aqui é algo que é imprescindível na culinária low carb, que é balança de cozinha. Essa balança aqui tem uma balança comum e uma balancinha de precisão junta. E essa balancinha de precisão, ela faz com que você evite tantos erros na culinária low carb. Pequenos ingredientes, por exemplo, como a goma xantana, o psyllium, o fermento, eles precisam ser pesados em balancinhas de precisão para você ter o valor certinho. Quando você pesa na balança maior, muitas vezes o valor não é o correto. Essa aqui é uma balança toda chiquetosa, que tem as duas juntas, mas você não precisa investir numa balança dessa que é muito mais cara. Você pode sim usar a balança de cozinha comum e a balancinha de precisão, que isso aqui vai fazer o mesmo efeito disso daqui. Aqui você vai gastar, né, no máximo aí R$50 para comprar as duas e já resolve o seu problema. Mas balança é importante. Se você quer que as suas receitas funcionem, deem certo, tem que pesar. Não adianta xícara, colher, porque a gente precisa ter padrão para que na próxima vez que for fazer, deem certo também. Então eu vou até fazer aqui um exemplo, pesar para você a goma xantana na balancinha de precisão. Então eu pego aqui, zero a balança. Para nossa receita, a gente vai precisar aqui de 8 gramas de goma xantana. Então eu vou colocar aqui, até dar. Ela é bem precisa, ela mostra ali até lá os graminhas, aqui passou um pouquinho. 8 gramas, ponto 14. Ótimo, então balancinha de precisão. Os outros ingredientes, né, a farinha de amêndoas que tá aqui, o sal, fermento químico e a fibra de bambu, eu também pesei na balança principal. Outra coisa que é importante também saber que tem a ver com a balança é sobre o tamanho dos ovos. Quando a gente fala um ovo na culinária low carb, a gente se refere a um ovo de mais ou menos 55 gramas. Então é legal você pesar, porque se o seu ovo tiver muito menos ou muito mais, você vai ter que fazer um ajuste ali para que a receita fique padronizada. Então um ovo de aproximadamente 50 a 55 gramas. E aqui o último ingrediente, a água, que já está aqui nesse potinho. Então, para fazer essa receita deliciosa, essas casquinhas para canapés, eu vou colocar aqui todos os ingredientes secos na bacia, todos eles, as farinhas, o fermento, o sal, a goma xantana. Vou dar uma misturada. E aqui também eu vou jogar o ovo e a água. Agora eu vou te mostrar o próximo utensílio que salva a nossa vida na culinária low carb. A luva de vinil sem pó. Essa luva permite que você amasse as massas low carb, que geralmente são mais grudentas, com facilidade. Ela serve para abrir esfirras, modelar pães, tudo que você tem dificuldade ali de fazer sem a luvinha, com a luva parece que é uma mágica. E eu tô usando aqui a luvinha para amassar a nossa massa, até ela ficar aqui uma massa bem homogênea. Como eu tô usando fibra de bambu, às vezes ela vem um pouquinho mais seca, às vezes um pouquinho mais úmida, então pode ser que você vá amassar essa massinha aqui e sinta que ela tá muito seca. Se tiver, é só você colocar aí mais 15 a 20 gramas de água que ela fica perfeita. Mas a minha aqui vai ficar ótima. É só você ir amassando que ela vai incorporando e ficando perfeitinha. Eu tô usando a luva para amassar porque facilita, mas olha, essa massa é tão maravilhosa que ela quase nem gruda na minha mão, que tá sem a luva. Mas a luva, quando a massa é mais grudenta,
ela é muito, muito necessária. Facilita a sua vida, você não vai passar raiva se você tiver sua luvinha. O próximo utensílio, que também é super útil, é isso aqui, ó, algo que você encontra no supermercado. Saquinho plástico comum para usar para congelar alimentos. Esse saquinho, ele entra aqui fazendo um papel de antiaderente na nossa massa. Então eu coloco a massa entre os plásticos, as faces do plástico, e com o rolinho eu consigo abrir com facilidade. Se eu uso o rolinho direto na massa, pode grudar. Essa massa aqui não gruda muito, mas tem algumas que não toleram ser abertas sem essa face antiaderente que o plástico faz. Então aqui eu vou abrir bem a minha massa e já te mostro. Massa tá aqui abertinha, é uma massa com uma espessura não muito grossa e nem fina transparente, para ela dar ali uma crescidinha no forno. Eu vou usar aqui um cortador de biscoito, você pode usar até um copo para poder cortar a sua massa. Vou te mostrar aqui mais de perto a espessura, tá vendo? Ela é mais gordinha mesmo. Então eu vou cortar essa massa e vou te apresentar agora para o próximo utensílio, que é o papel antiaderente para forrar a nossa assadeira. O papel antiaderente, ele não é papel manteiga, ele é um papel que realmente não gruda nada. O papel manteiga na culinária low carb, às vezes, ele não é suficiente. Quando você faz massa de pizza, esfirra, pode grudar. Esse aqui não gruda de jeito nenhum. Para ele ficar esticadinho ali na forma, eu vou amassar. E aí ele fica esticadinho. Eu vou forrar aqui a forma só com ele. Vou pegar aqui a minha base de petisquinho e vou distribuindo aqui na assadeira. Enquanto eu abro aqui, eu vou te falar sobre o tempo de forno. Esses disquinhos, eles vão assar super rapidinho no forno na temperatura de 180 graus, mas o forno tem que estar pré-aquecido. Então, liga o forno, deixa ele aquecer ali uns 15 minutinhos e aí você vai assar por mais uns 10 a 15 minutinhos. Quando der 10 minutos, você dá uma olhadinha. Se ele já estiver todo sequinho, pode tirar, se não, deixa mais um pouquinho. Aqui, vou preencher a assadeira, esse restinho de massa que ficou das dobrinhas, eu vou fazer mais uma massa retangular e cortar mais uns círculos. Outro utensílio que vai te ajudar muito, que vai tirar a sua dor de cabeça, sua preocupação na cozinha, é o timer, o cronômetro, que é isso aqui. Quando você coloca no forno, você coloca aqui o tempo de forno e esquece da vida, vai fazer outra coisa, mas vai fazer outra coisa tranquila, despreocupada com o forno. Então, falo que ele é a tranquilidade, ele é o seu vigia, ele te avisa a hora que você precisa ali dar uma olhadinha no forno, você não fica com aquela cabeça preocupada com ele. Então, o timer é um instrumento que eu uso muito quando estou fazendo várias receitas, eu uso muito para facilitar a minha vida. Agora vai para o forno. Então eu vou colocar aqui no forno, temperatura de 180 graus. O meu forno é um forno elétrico, tá com a resistência superior e inferior ligadas. E aí eu marco aqui 10 minutos. Depois de 10 minutos eu dou uma olhadinha, se precisar eu coloco um pouquinho mais. Depois de assadinhos, estão quentinhos ainda, eu vou preparar aqui ó, uns canapézinhos com uma pastinha de atum. Aqui é atum ralado, com um pouco de maionese low carb, salsinha, um pouco de sal, pastinha de alho para dar um sabor, pimentinha do reino. Isso aqui é uma preparação que você pode usar, essa basezinha, você pode usar para os canapézinhos assim, mas também você pode usar para comer ali com seus ovinhos no café da manhã. É uma base bem versátil. Vou enfeitar com uma azeitoninha. E agora é só ser feliz e saudável ao mesmo tempo. Como eu já te disse nas aulas anteriores, a culinária low carb é uma ferramenta muito poderosa, capaz de transformar com alegria a nossa saúde. Mas muita gente não tem ideia de que isso é possível, de que dá para ser feliz e saudável ao mesmo tempo, comendo coisas gostosas. Mas quando essas mesmas pessoas
descobrem que é possível, usando um jeito que facilita o entendimento dessa alquimia culinária, entendem que dá para comer coisas gostosas, voltar a ter momentos inesquecíveis em família com quitutes saudáveis, manter a glicemia controlada, conseguir emagrecer, ter mais disposição e energia para curtir a vida. Quando vivem isso, as pessoas ficam entusiasmadas e sentem aquela esperança verdadeira no coração de que vão conseguir manter por muito tempo a low carb. É diferente do desespero de antes de conhecer as possibilidades, que é sentir que não pode comer nada gostoso, que nenhum doce pode, que é só comer verdura e carne e nada mais. Você fica isolada ali dos encontros de família, de amigos, sentindo que não tem saída no dia a dia. A vida é cheia de possibilidades deliciosas, nós chamamos aqui de vida de Matilda. E é assim que vivem as centenas de alunas depois de aplicar esses conhecimentos. Eu comecei em 2016 a dar aulas presenciais na sala de jantar do meu pequeno apartamento lá em Santiago, no Chile, e eu tive cerca de 20 alunas naquele ano. Em 2017, ainda no presencial, foram cerca de 300 alunos e alunas pelo Brasil afora e também no Chile. Eu ficava indo de lá para cá para dar as aulas. Mas os cursos presenciais, eles limitavam o número de pessoas porque eu não podia fazer turmas com mais de 20, 25 pessoas. O presencial, ele me impedia de levar essa mudança de vida tão poderosa às pessoas que não podiam viajar para as cidades que eu dava curso. E assim, muita gente que precisava daquele conhecimento ficava de fora por uma questão geográfica. Aquilo me deixava triste, porque quanto mais rápido a pessoa aprende as bases do controle da glicemia e as possibilidades da culinária low carb, mais rápido vem a recuperação da saúde. E os pedidos por um curso online começaram a chover. Então, em 2019, para que mais pessoas pudessem ter acesso a esse conhecimento e aprender de forma acelerada, eu resolvi juntar todo o meu conhecimento adquirido de anos de aulas, inúmeros testes, experiências culinárias, a reversão do meu próprio pré-diabetes, a minha experiência clínica na área da saúde, e criei meu curso online, o Culinária Low Carb Desvendada. Um curso de culinária low carb e educação para a saúde. De lá pra cá, já pude ensinar para mais de 10 mil Matildas e Matildos. De diversos estados brasileiros, inclusive alunos na Itália, Estados Unidos, Portugal, Austrália, Chile, México, França, Suíça. O ensino online, ele chega muito mais longe. Ele chega até você aí que está procurando esse caminho. Para mim é muito gratificante poder ver a mudança de vida que o meu trabalho gera na vida das pessoas e das famílias delas. Não tem uma live que eu faça que não tenha alguém ali para falar de forma espontânea tudo que conquistou depois que virou Matilda. Uma das histórias que mais me emocionou esse ano foi da Maria Virgínia. A Maria Virgínia, depois de 20 anos convivendo com diabetes tipo 2, com a vida de Matilda, ela conseguiu reverter essa doença, entrar em remissão. Quão poderoso é o conhecimento adequado, não é verdade? Eu me lembro aqui de uma aluna Matilda da turma do ano passado que me contou que estava diabética tipo 2 há 14 anos. E há 14 anos a glicemia não ficava abaixo de 120, 130. Ela participou de uma expedição na culinária low carb como essa aqui que você está participando, colocou os conhecimentos das aulas em prática e em uma semana ela estava com a glicemia abaixo de 100 pela primeira vez em 14 anos. Quando ela me contou isso, eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas, porque a gente sabe o tamanho da importância de cuidar do controle da glicemia. E não é só na vida delas que esse impacto acontece, porque isso reflete também na vida da família e de muitas pessoas mais. Se você melhora a sua alimentação com quitutes gostosos e saudáveis, todo mundo vai acabar comendo melhor na sua casa e se sentindo feliz. A esperança e a mudança que entrega a low carb é muito diferente de quando você oferece para a família um bolo omeletudo. Aí ninguém vai querer mesmo, nem você e nem eu, né? Não basta ser low carb e saudável, tem que ser gostoso, tem que ter sabor. Quando você percebe, você já tem ali o seu pão low carb gostoso preferido, suas sobremesas, aquele bolinho para colorir a vida e a glicemia controlada. Aí é só colher os frutos e ver a saúde sua e da sua família se recuperarem com alegria e esperança. Algumas pessoas me dizem, Paty, você tem noção de como aquilo que você ensina pode melhorar a saúde e mudar a vida das pessoas? E eu sempre fico emocionada quando eu escuto isso, porque fica difícil mensurar até onde vai essa história. Quando a pessoa consegue mudar a vida dela, inicia ali um novo ciclo. O entusiasmo é tanto que além dela mudar a vida dela, ela muda da família, fica entusiasmada e começa a contar para as pessoas o poder da low carb e outras pessoas começam a se informar e querer mudar também. É uma onda positiva que vai espalhando saúde a quem precisa e a quem deseja. Como eu digo, começa aqui, no conhecimento que eu te entrego. E não tem fim. É uma rede de saúde, esperança e alegria sendo criada a partir do saber. Chega a ser emocionante.
E num mundo, né, com tantas informações confusas e controversas, saber qual caminho seguir é ouro. Você percebeu aqui que durante as 3 aulas eu fiz questão de te mostrar alguns depoimentos de algumas alunas que eu tenho? Matildas que já entenderam a necessidade de buscar conhecimento, que investiram em buscar informação de qualidade para fazer a low carb certinha e bem gostosa. Eu coloquei aqui só alguns, é claro, senão as aulas ficariam muito longas. Mas a verdade é que eu tenho centenas de depoimentos em vídeo, mensagens no Instagram, e-mails, nas lives, enfim, vem gratidão e carinho de tudo quanto é lado. Essas histórias estão aqui para que você tenha certeza de que a culinária low carb é a sua ferramenta gostosa para conquistar a saúde que você deseja e precisa. Tudo que eu te mostrei aqui, por incrível que pareça, é um conteúdo ainda muito inicial, perto de tudo que a culinária low carb pode oferecer de ganhos na saúde e no bem-estar para você e para sua família. Se você quer dar um passo à frente, realmente levar a sua saúde a sério, traçar um caminho certo para conseguir uma vida livre da glicemia descontrolada, comendo quitutes gostosos, sem ter que ficar sofrendo, vendo todo mundo comendo coisa gostosa e você não, você tá no lugar certo. Se você quer de verdade ver sua vida mudar, priorizar a sua saúde, controlar a sua glicemia em pouco tempo, e enquanto você espera comer ali umas delícias low carb, se você deseja isso do fundo do coração, o conselho que eu te dou é: domine de forma definitiva a culinária low carb para ter uma alimentação gostosa, prática, saudável e que dá gosto. Se você sonha em fazer pães, bolos, pizzas, salgadinhos, doces, bolos de festa, sem jogar ingrediente no lixo por não saber usar os ingredientes, você precisa de um plano. Eu desenhei esse plano para você e é o Culinária Low Carb Desvendada. E aí nesse ponto você já conseguiu dominar a culinária low carb, entender as bases para controlar a glicemia e já está arrasando com uma plena Matildo, que é como eu chamo carinhosamente meus alunos e alunas. É por causa do filme mesmo, da Matilda, que era tão dedicada, estudiosa e começou a fazer até mágica. É isso que as Matildas fazem no Culinária Low Carb Desvendada. Mágicas. Plins! Olha só as fotos da nossa comunidade exclusiva de alunos do Culinária Low Carb Desvendada. Uma verdadeira magia. Acredite com o seu coração aberto e esperançoso, é muito possível que em alguns dias esses quitutes lindos aqui estejam na sua casa, na sua mesa. Imagina que delícia, bater uma fominha, você pega ali aquela pizza, um empadão, um pãozinho, tudo congelado ali prontinho. Lembra que eu te falei que eu tinha uma novidade para te contar? Pois é, nos últimos meses eu tenho recebido muitas mensagens no meu Instagram, por e-mail, durante as lives, perguntando quando eu vou abrir a nova turma do Culinária Low Carb Desvendada, já que faz vários meses que a gente não abre uma turma nova. E aqui vai a novidade que eu te prometi. No próximo vídeo, eu vou abrir as inscrições para a versão mais atualizada do Culinária Low Carb Desvendada 3.0. A essa altura, é bastante provável que você queira muito fazer parte dessa turma, porque você já entendeu o enorme potencial que a sua vida tem de mudar daqui para frente se você dominar esse assunto. Mas se você ficou com alguma dúvida, deixa eu tentar esclarecer aqui alguns pontos. Você pode estar aí preocupada porque não tem muito tempo, né, para se dedicar e pode pensar se você vai conseguir acompanhar o curso. O bom do curso online é que você pode assistir quando puder, quando quiser. 90% das aulas são gravadas e ficam na plataforma para você assistir quando quiser. As aulas que acontecem ao vivo também ficam gravadas para você assistir depois. O curso é online e flexível, você pode assistir do celular, do computador, do tablet, dá até para assistir na Smart TV ali, ó, na televisão. Você pode assistir também na sua velocidade, né, quando quiser, quantas vezes quiser, de onde estiver, durante seu tempo de acesso. E para te ajudar a não perder o foco, eu tenho um programa que se chama Trilha do Aprendizado, é um guia. Nele eu proponho para você ali um programa para você seguir e ir ganhando experiência com as receitas. Lá tem 2 programas, um para quem tem um pouco mais de tempo e outro para quem vive na correria. E olha que de correria eu entendo. Na Trilha do Aprendizado eu também deixo uma lista básica de ingredientes para você adquirir e já começar a fazer suas receitas. Então é tudo super mastigadinho para você chegar e colocar as mãos na massa. A outra pergunta que pode estar aí na sua cabeça tem a ver com as dúvidas que surgem sempre que a gente estuda algo novo. Onde você vai tirar suas dúvidas comigo? Dentro da plataforma tem um espaço de comentários debaixo de cada uma das aulas. Então você deixa a sua dúvida escrita, detalhada, eu vou ler e vou te responder ali pessoalmente. Caso eu sinta a necessidade de ver alguma foto da sua receita para te ajudar, eu vou te pedir para que você me envie um e-mail com essas fotos. Então você não fica sem resposta de jeito nenhum. Além disso, se a sua dúvida for em relação ao uso da plataforma, dificuldade em baixar material, acessar o curso, pouca familiaridade mesmo com as tecnologias digitais, eu tenho um time de sucesso do aluno
para te atender pelo WhatsApp e te orientar em todas as questões relativas ao acesso ao curso. O curso é online, mas você não vai ficar solta por aí. Eu e a minha equipe vamos estar ali para te ajudar em todo momento. Finalmente você pode estar aí pensando o que esse curso vai trazer de bom para sua vida. Ele vai trazer para você uma transformação completa e profunda sobre cada momento da sua vida. Desde que você teve que mudar a sua alimentação, acabou aquele sofrimento de não poder comer nada gostoso, acabou o isolamento, sabe aquela tristeza de ver todo mundo comendo pão e você não? Sua vida se enche de opções gostosas e você consegue manter essa alimentação que precisa para melhorar a sua saúde sem sofrer, com leveza, com alegria. Você vai sair de uma pessoa perdida, desanimada, que não pode comer nada gostoso e vai se transformar em uma pessoa alegre e entusiasmada com sua nova alimentação, vai atrair sua família pelos quitutes gostosos, vai controlar a glicemia de uma vez por todas e vencer as doenças. E tudo isso sendo feliz e saudável ao mesmo tempo. E por que você deve investir nisso agora? Porque quanto mais você deixa para depois, mais você adia a melhora do maior bem que você e sua família têm, a saúde. Lembra aí de alguma vez que você ficou muito gripada ou de cama por alguma coisa? Não é ruim demais ficar doente? Ter disposição e vontade de viver, a gente se sentir bem é a melhor coisa da vida. Não dá pra brincar com a saúde. Agora, se com tudo que você descobriu aqui e aprendeu, tá tranquilo aceitar que sua saúde ou sua família pode ir piorando dia a dia, então esse curso não é mesmo pra você. Mas eu duvido muito, porque se você tá aqui, você tá sim buscando o melhor pra sua vida e pra sua família. Mas e quanto custa esse curso, Paty? Tô escutando você perguntar aqui tem um tempão já. Presta bastante atenção no que eu vou te falar. Para que você consiga traçar e seguir o seu plano, para não ter que fazer mais nenhuma outra promessa de mudança para melhorar a alimentação, eu decidi fazer algo muito bacana para facilitar a sua entrada lá no Culinária Low Carb Desvendado. E eu espero do fundo do coração que isso te ajude a fazer parte da próxima turma. Eu alinhei aqui com a minha equipe e decidi dar um desconto realmente surreal para todas as pessoas que conseguirem uma vaga durante as primeiras 72 horas. Isso, claro, se a gente não lotar a turma antes. Então é o seguinte, eu quero de coração que o valor da inscrição para você se matricular no Culinária Low Carb Desvendada seja a última coisa que vai te fazer duvidar de tomar essa decisão que vai mudar o seu futuro e o seu presente, para melhorar a sua saúde e da sua família. Por isso, além do valor acessível, com condições facilitadas para você fazer a sua inscrição, eu decidi dar um bônus para todo mundo que se inscrever na primeira hora. E o bônus ouro da primeira hora consiste em 3 bônus a mais que só quem se inscreve na primeira hora, de 7 às 8 da manhã, o horário de Brasília, vai receber. São bônus muito especiais que irão acelerar o seu aprendizado, além de te dar ainda mais possibilidades da culinária low carb, mais receita gostosa. O primeiro elemento que compõe esse bônus é o curso de mesa de petiscos low carb, a nossa Grazing Table. Você vai poder aprender a fazer com sucesso dezenas de opções de petiscos low carb enquanto observa a preparação da montagem de uma mesa completa. Pães e biscoitos, pão tipo italiano, pão tipo baguete, pão tipo sírio, grissini, biscoito, pastas e patês, terrines, pasta de pimentões, de gorgonzola, patê de ervas finas, molho pesto, mini salgadinhos, casquinha de bacalhau, casquinha de salmão, calzones, drinks e ainda 2 sobremesas. Torta banoffee e torta de morango e castanhas low carb. O segundo elemento do bônus ouro é o acesso ao módulo completo de receitas juninas, que servem para o ano todo. Tem queijadinha, pé de moça, canjica sem milho, cri-cri, torta caipira, beijo quente, vinho quente. E o terceiro elemento do bônus ouro, que para mim é puro ouro mesmo, e por isso eu deixei para o final, é, entrando na primeira hora você ganha uma vaga na operação Acelera Matilda VIP. Você pode ter visto por aí no meu perfil ou em alguma live a plaquinha e o avental Sou Matilda? Você não viu, não? Pois esse prêmio só as Matildas VIP ganham ao participar da operação. Como funciona a operação VIP? Durante 6 semanas, eu e as Matildas VIP nos encontramos online para fazer uma receita de cada módulo do curso. Todo mundo faz ao mesmo tempo. É todo mundo com as mãos na massa, aprendendo na prática e tirando as dúvidas ao vivo. Claro que se a Matilda não puder estar ao vivo, ela vai poder assistir a gravação, fazer o passo a passo junto também e tirar as dúvidas na plataforma. E dias antes da aula, eu mando uma mensagem orientando tudo, absolutamente tudo que a Matilda precisa para colocar as mãos na massa junto comigo. Imagina aprender com as mãos na massa. A operação ela foi criada para que você seja guiada no aprendizado, aprenda mais rápido e mais pertinho de mim. Mas claro que é impossível fazer isso com a turma inteira. Então eu dou esse presente
as aspirantes a Matildas que vão virar Matildas VIP na primeira hora de inscrições. Ao final das 6 semanas, após as receitas feitas e fotografadas, a Matilda conquista o seu kit Sou Matilda, que representa seu sucesso, sua jornada rumo à saúde, se tornando uma Matilda experiente e VIP. As Matildas VIP também têm um grupo de WhatsApp que, se quiserem participar, vão poder interagir com as colegas VIPs durante a operação. É maravilhoso poder estar perto, de quem busca o mesmo que a gente. Quando você vira aí em alguma live alguém dizendo sou Matilda VIP, é porque são mesmo. E você vai poder também aprender ainda mais rápido, sendo guiada mais pertinho de mim e das colegas Matildas e virar uma Matilda VIP. Agora você precisa entender que só existe uma chance de você fazer a sua inscrição com prioridade na primeira hora e ganhar esses bônus incríveis que valem ouro. Para tentar ganhar o bônus ouro, você tem só uma alternativa: entrar no grupo de pré-matrícula. Eu deixei o botão aqui embaixo para você. Isso porque só quem estiver no grupo de pré-matrícula vai receber o link de inscrição às 7 horas da manhã, horário de Brasília, 1 hora antes da abertura oficial, que será às 8 horas da manhã. Eu nem preciso te falar que isso vai aumentar muito as suas chances e as suas opções de fazer uma low carb deliciosa, parar de se preocupar com o controle da glicemia. Bom, verdade seja dita, as vagas do Culinária Low Carb Desvendada, historicamente, acabam rápido. São muitas pessoas de dentro e fora do Brasil para poucas vagas. Infelizmente, muita gente que duvida disso acaba ficando de fora. E eu limito as vagas, sim, porque eu dou suporte de todo o conteúdo do curso para as Matildas e Matildas. E eu sou uma só, Então é impossível ter uma turma gigantesca. Como eu prezo pela qualidade do ensino, não dá para abrir a porteira e receber mais alunas do que eu consigo atender com carinho e dedicação que você merece. Então presta bastante atenção, porque eu tô te avisando bem antes. Coloca o despertador aí, para 7 horas da manhã ou para antes, pra você não perder de jeito nenhum. Pelo conteúdo que tem nesse curso, você nunca viu nada igual por esse valor e entrega. O curso é exatamente o trampolim para você passar de aspirante a Matildo, que é o iniciante da culinária low carb, para virar de fato Matilda ou Matilda experiente. E antes da gente se despedir, chegou a hora de revelar aqui a terceira palavra-chave para o nosso sorteio que acontece domingo às 19 horas lá no meu Instagram. A terceira palavra-chave, nossa terceira hashtag é Low Carb Desvendada. Anota aí junto com as outras duas que você já anotou das outras aulas e agora você já tem as 3 palavras-chave para participar do sorteio de domingo. Como é que vai funcionar? Para participar do sorteio, a gente vai ter 3 regras. A primeira regra é que você precisa me seguir no Instagram, para poder concorrer. Então já anota aí, se você ainda não me segue, @culinária_lowcarb. A segunda regra é participar da live que eu vou fazer hoje no Instagram, 19 horas. Só lá que eu vou divulgar a terceira regra. E aí domingo às 19 horas, eu vou fazer o sorteio lá no meu Instagram ao vivo e divulgar o sorteado. Então por enquanto é isso. Eu te vejo hoje às 19 horas, horário de Brasília, na live no Instagram. E lembra da oportunidade que você está tendo aqui, que está na sua frente agora. Entre agora na lista de pré-matrícula aqui embaixo para receber o link 1 hora antes e garantir a sua inscrição e todo o bônus ouro. Está nas suas mãos. Deixei para você também aqui embaixo o material complementar à nossa aula para você baixar e guardar todas as informações da aula de hoje. Um beijo no seu coração, muita saúde sempre para você e te vejo mais tarde. Plim! Tchau, tchau!